Graças e paz, queridos. Peço para que vocês abram suas Bíblias em 1 Coríntios 15. Quem encontrar já vai ficando de pé, dando glória a Deus, pela palavra dele. Primeira Coríntios 15, a partir do 1º. Amém? 1 Coríntios 15 diz assim: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Amém? Pai, obrigada por essa palavra. Que seja feita a tua vontade aqui, Senhor. Não seja eu falando, mas o teu Santo Espírito através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. E hoje a gente vai falar sobre propósito, né? Essa palavra, né, que vem em 1 Coríntios, que nesse capítulo inteiro aqui, Paulo ele traz muitas coisas interessantíssimas sobre a pregação do Evangelho, sobre o entendimento da palavra, né? Que você não pode deixar passar aquilo que você recebeu, que você tem que lembrar daquilo que um dia você recebeu, daquilo que um dia você se apaixonou pela primeira vez, que foi, né, esse evangelho maravilhoso da salvação, que nós fomos salvos, que nós fomos perdoados, nós somos amados. E essa palavra, ela não veio em vão para nós, ela veio com um propósito. E com esse propósito, e através disso, é que nós também adquirimos um propósito para a nossa vida. É por causa dessa palavra que nós recebemos, é por causa desta consciência que a gente traz, que a gente começa a entender que nós temos um propósito. Que a palavra, que o evangelho, que tudo isso que a gente vive não é aleatório, não é em vão. Como ele diz aqui, que a gente tem que lembrar, a gente tem que permanecer vivo a palavra que nós recebemos, para que isso não se torne em vão, para que não seja algo que vai ser passageiro e vai ficar só por aquilo mesmo que um dia a gente recebeu. Ele tem que ser renovado todos os dias. E Paulo ele fala sobre a ressurreição, que nós devemos crer que há algo maior do que essa vida, nessa realidade física. Ele diz que somos infelizes em confiar apenas na nossa carne. Pois qual seria a graça de vivermos uma vida de evangelho sem um propósito no fim de tudo isso? Né? Ele diz aqui em 1 Coríntios 15, versículo 19. Ele fala sobre isso que eu falei agora. Que diz assim, ó: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, né? Ou infelizes.
somos miseráveis. Então, Deus, ele nos deu, né, a graça, Ele nos deu a ressurreição para que nós possamos estar em movimento, para que nós possamos entender o nosso propósito. E aí eu fui pesquisar, né, a palavra propósito, que quer dizer intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Então, se a gente vive um evangelho sem propósito, se a gente vive um evangelho que só é vir para a igreja e não tem sentido nenhum, só é receber aquilo que nós temos aqui, se é só para receber, eu vou para a igreja para receber uma bênção do Senhor, eu vou para a igreja porque eu estou triste e preciso ficar feliz, eu vou para a igreja porque eu quero fugir do ambiente caótico que está sendo minha casa ou meu trabalho, isso está sendo um evangelho inútil. O evangelho verdadeiro é aquilo que faz você querer ser transformado e não ser só transformado, mas sim colocar em prática a transformação que você está vivendo. É querer realmente viver, fazendo, falando, pensando, ouvindo o tempo todo isso na pele, na carne. Porque quando diz aqui, vivam o evangelho, e a gente tem que viver na carne. Porque é esse o momento que a gente tem para viver, é esse o momento que a gente tem para adorar, é esse o momento que a gente tem para glorificar o nome do Senhor. Eu ouvi num podcast uma vez que dizia assim, foi um pregador super conhecido, que ele perdeu a esposa, cedo, assim, porque ela teve câncer. E aí, no dia seguinte, ele foi para um evento muito grande, continuou fazendo a obra. E aí perguntaram a ele, por que você perdeu sua esposa agora há pouco, você deveria estar triste, você deveria estar em luto, você deveria estar recluso, sabe? Você deveria parar um momento das atividades que você faz. E aí a resposta que ele deu foi, essa é a única oportunidade que eu tenho de adorar a Deus enquanto eu estou triste. Enquanto eu tenho tristeza, enquanto eu tenho dor, enquanto eu tenho o que me machuca. Porque lá no céu eu não vou ter nada disso. Então, essa é a minha oportunidade de adorar a Deus, independente das circunstâncias. Então, isso serve para nós também. Porque dá um pouquinho falta de ar, mas tá certo. Sentada é mais difícil. Mas aí, mais ou menos. Não. E aí, eu coloquei assim, com isso, a minha esperança seja renovada do que me for proposto a fazer. Por mais que seja difícil, tem uma recompensa no fim. Que aí, lá em Coríntios 15, 57 e 58, que ele fala sobre isso. Que diz assim, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, ele nos afirma mais uma vez de que tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, não será inútil, tem um propósito. E aí, falando ainda de propósito,
Em Neemias, o capítulo 9, ele vem trazendo sobre a reconstrução do muro de Jerusalém. E aí, nesse período, se você for lá ler, você anota aí para ler, que é muito interessante. Neemias é um livro que eu vou e volto para ele, porque é um livro muito detalhado, é um livro maravilhoso. E aí, ele fala sobre a construção do muro não foi uma coisa fácil. Não foi um negócio assim, Deus mandou, vou lá fazer e está tudo certo, e está muito fácil. Não. Teve ameaças, teve pessoas falando contra, tiveram pessoas da própria Jerusalém que não quiseram fazer, tiveram várias coisas que fizessem com que fosse impedida, né, a obra. Mas Neemias, ele estava focado num propósito. Ele estava focado naquilo que ele precisava terminar, que o Senhor tinha estabelecido para que ele fizesse, e ele agarrou isso, sabe, independente do que aconteceu, porque lá o pessoal ficou sabendo, quiseram botar terra em cima. Não, oxe, para que vão fazer isso? Vocês estão querendo se tornar fortes, estão querendo se rebelar contra o rei. Não, vamos impedir, vamos ameaçar, sabe? E muita coisa aconteceu, mas Neemias não deixou o propósito. E ainda, não só ele, porque ele não construiu o muro sozinho. Ele não tinha como ele construir aquele muro só. Mas ele foi a pessoa que se colocou disponível para que o propósito acontecesse. E uma coisa que a pastora Elis falou em uma das nossas reuniões, que a pastora Elis solta cada preciosidade, minha gente, que ela falou assim, ela e o pastor falaram que para o propósito existe o tempo, o chamado e a disponibilidade. Então, o tempo, Deus ele vai lhe dar o tempo certo, né? Ele vai trazer o chamado para o seu coração, e você tem que ter a disponibilidade para que esse propósito ele aconteça. E aí, Paulo traz outra vez, além de Neemias, né? Deus ele é maravilhoso. Ele fala as coisas e ele fala de novo para quem não entendeu, né? Que ele falou lá em Neemias, as pessoas contra, né? Tobias, Sanbalate, aquelas pessoas maravilhosas que só ajudaram para que o propósito ficasse mais interessante, porque Deus não deixa a vida da gente sem graça, né? Deus ele não deixa a vida da gente ficar monótona. E aí Paulo fala também em Coríntios 15, cadê? O 33 ao 35, que diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Então, ele aqui está afirmando com certeza de que existem pessoas que vão querer tirar você do seu propósito. Que vão ter pessoas que vão querer atrapalhar aquilo que Deus colocou no seu coração. É através de uma palavra, através de uma ameaça, através de um desânimo, através de algumas coisas. Mas o principal é nós colocarmos dentro do nosso coração, assim como Paulo falou lá no início, não faça com que a sua vida, com que o evangelho seja inútil para você. Porque virão pessoas
para fazer o contrário, né, para fazer com que você pare. Só que o seu papel para essas pessoas é fazer com que elas vejam o propósito de Deus através da sua vida. Então, assim, as pessoas, elas não são nossas inimigas. Elas apenas ainda não conheceram o Evangelho como você conhece. Então, eu acredito que através lá, quando eles, lá de Neemias, eles ficaram constrangidos. Não diz mais, no final de tudo, diz assim, que eles ficaram constrangidos, retraídos, porque eles ficaram temerosos. Poxa, o Deus de Israel fez todas essas coisas, apesar das nossas ameaças, apesar das nossas tentativas para atrapalhar o propósito. Então, as pessoas, elas vão ajudar, independente se ela está fazendo coisa ruim ou coisa boa, elas vão ajudar no propósito. O negócio é nós estarmos no nosso lugar. É nós estarmos com a visão naquilo que Deus falou, independente do que acontece. E aí, como eu tinha dito antes, né, a vida com Deus não nos permite uma vida monótona. Ele nos quer contar segredos e nos dar desafios novos, porque assim como nós seremos provados e alcançaremos o prêmio da vida completa e a vida completa e perfeita com Ele. Isso ele afirma lá em 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52. Que aqui, ó, eis que eu digo um mistério, quer dizer, segredos, que nós conseguiremos alcançar através do propósito. Eis que digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento de abrir e fechar de olhos, o som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, ele está dando aqui aquele gás, aquela injeção de esperança de gente. O segredo é esse. Independente do que a gente passa aqui, independente das situações, independente do que você queria viver e não viveu, ou do que você perdeu ou do que você ganhou, nós teremos um corpo incorruptível, nós teremos uma vida eterna, nós teremos uma glória com Deus. Então, tudo que a gente viver aqui, não deixe a sua vida se tornar inútil, mas faça com que valha a pena cada segundo que você vive. Tudo por um propósito. E aí, ele fala também da grande corrida lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Dois, 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia. Então, o maior exemplo, né? Nosso maior exemplo foi Jesus. Quem mais sofreu nessa terra foi Jesus. Mas, independente do sofrimento dele, independente das dores dele, ele sabia que era por um propósito maior. E eu
tem até um testemunho nessa área que eu estava lembrando, né, que eu acho que eu ainda não contei, mas que em relação à minha gravidez, para quem não sabe, eu já estou com 8 meses, está chegando já. E, assim, antes de eu casar, eu dizia logo, não quero ser mãe. Deus me livre de ser mãe, eu quero ser daquelas... O pessoal dizia assim, vai ficar para titia? Eu fazia, vou, mas não quero ser mãe, não quero casar, não quero fazer nada. Quero ter minha vida livre, quero ganhar muito dinheiro. Era o que eu pensava. E casei, né? E depois disso, foi um processo ainda, porque na minha cabeça eu fazia, meu Deus, eu não quero ser mãe, porque vai sofrer, dói, nunca mais você dorme, todo mundo diz, cada testemunho que a gente ouve sobre a maternidade é sempre um sofrimento diferente. É sempre uma dor, é sempre um aperreio. Dizem que é muito bom, mas ao mesmo tempo é muita coisa a se passar. E eu fiquei pensando, e eu dizia, Deus, eu não quero ser mãe não, meu Deus, eu casei, e provavelmente eu vou ter filho, vai ser consequência, mas mesmo assim eu não quero. E Deus, Ele me tratou nessa área. E assim... E eu ficava, Deus, dê outra pessoa, porque, assim, né? Eu não quero, tem tanta gente que quer. E teve um dia um momento de oração nosso, que aí alguém fez assim, vamos orar pelas mulheres que pensam em aborto. Aí, amém, né? Começou a orar lá. No meio da oração, o Espírito Santo fez assim, e será que essa oração não é por você? Eu fiquei, o quê? Como é? Ele fez, essa oração é por você, porque você tem o mesmo pensamento de uma mulher que pensa em aborto. Você pensa na esterilidade, você não pensa no propósito. Como é que você diz que foi um fight, minha gente? Levei muita porrada. Nesse dia, até de madrugada, eu acordei e foi esse fight aí. E o Espírito Santo falando comigo, fez assim, você não quer ter filho porque você está sendo egoísta, não é porque vai sofrer, é porque você quer a sua vida só para você. E quando você diz que a vida é minha, que a sua vida é minha, que você entregou, que você quer seguir o propósito, que você quer fazer a minha vontade, e você diz que não quer ter filhos, e você diz que não quer isso, não quer aquilo, que não quer sofrer, que não quer ter aflições, que não quer passar por dificuldades, isso não é viver o Evangelho. Por isso que lá no início, eu disse, né, isso aqui foi uma pregação para mim. E lá no início, fala, né, que independente das situações, a gente tem que viver o propósito. Então, tipo, independente das dores e dos sofrimentos, o propósito, ele tem que estar mais vivo do que qualquer outra coisa nos nossos corações. Então, o propósito não estava vivo dentro de mim. Eu estava querendo viver uma vida boa, que lá, né, tipo... Deus, ele promete muitas coisas para a gente, em toda a Bíblia, do início ao fim. Deus, ele promete coisas boas, cuidar da gente, nos dar o melhor dessa terra, mas também Ele não isenta o sofrimento, Ele não isenta de que nós teremos aflições, teremos coisas que irão doer, mas que Ele estará conosco em todos os momentos. E aí eu queria só viver a metade do Evangelho. A parte boazinha, a parte de, opa, Deus vai me dar tudo, opa, eu vou ficar rica, vou ficar só na minha e não importa o resto. E aí foi quando Deus me tratou, né? E assim, hoje eu digo que eu estou vivendo um propósito, né? De ser a mãe de Natan, de criar Natan como um homem de Deus. Em nome de Jesus, ele vai ser um homem de Deus. Mas que vai ser, mais que o que eu estiver fazendo com ele enquanto mãe, não vai ser eu.
mas vai ser por um propósito maior, que é o propósito do Senhor na vida dele, na minha vida, na vida de Renato, o propósito de nós enquanto família, né? E hoje eu tenho mais consciência do que antes, né? Quando eu chego aqui e eu oro e apresento às famílias, porque agora eu consigo entender mais um pouquinho do que é o modelo de Deus, do que é a família, do que Deus sonhou, né, para a gente. Deus sonhou a família muito antes da gente pensar em querer ou não alguma coisa, né, em desejar ou não alguma coisa. Então, comigo foi a gravidez, a maternidade. Com você tem alguma área. Então, deixe que o propósito de Deus seja maior do que a sua dor. Deixe que o propósito de Deus seja maior do que daquilo que você deseja. Porque com certeza, você será muito mais feliz sentindo dor do que sendo egoísta, do que vivendo para você mesmo. E, mais uma vez, eu queria ler lá Coríntios 15, o 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Vamos louvar, vamos ficar de pé.